Abramos, amados, por favor, a palavra do Senhor Deus mais uma vez, agora na carta aos Hebreus. Enquanto você abre, eu quero dizer da minha intenção de que Cristo seja glorificado, como acabamos de orar, e que nós possamos nos alegrar muitíssimo na simplicidade, mas também na profundidade da salvação planejada para nós antes da fundação do mundo. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 10, nos versos de 1 a 10, por favor. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus em Hebreus 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Não te deleitaste com os holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Senhor nosso Deus, temos glorificado o teu nome aqui, confessando pecados, Pai, nos apresentando com nossa casa, com nossas famílias, fazendo reconhecimento, Senhor Deus, profundo da nossa pecaminosidade. Também nos levantamos, Pai, para ofertar e também para glorificar o nome, a obra de Cristo realizada através da graça, a graça, maravilhosa graça. E ainda, Senhor Deus, apresentamos diante do Senhor intercessões, porque somos necessitados de Ti. Agora, Pai Santo, silenciamos. Queremos e necessitamos ouvir a voz de Cristo. Por isso, Pai, a Tua palavra é lida, e por isso, Pai Santo, dá-nos fidelidade, mais do que isto, dar-nos sermos fidelíssimos na apresentação simples, porém profunda, do Evangelho de Cristo. Assim nós oramos, já com gratidão no coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Pai Santo. Caros irmãos, queridos amigos que estão conosco, o livro aos Hebreus, no capítulo 10, nesses versos lidos, o verso 1 a 10, eles nos proporcionam a oportunidade de falar da perfeição e suficiência do pacto da redenção, realizado ou centrado em Cristo. Eu não sei quantos têm o costume de ouvir pacto da redenção, aliança da redenção, o pacto eterno, que tem sumido muitas vezes das nossas lições e também dos nossos púlpitos. Eu começo, então, olhando para esses versos, com ele no coração e na mente, e apenas sendo escravo deles, fazendo algumas afirmações necessárias de lembrança. A primeira delas, a nossa salvação deve estar fundamentada unicamente na doutrina dos apóstolos e não nas nossas próprias imaginações. Isso é bem geral.
Uma outra afirmação necessária de ser lembrada e de ser reafirmada é que a teologia reformada ali implica da IPD, ainda que seja nos seus símbolos, precariamente na sua praticidade, tem o seu fundamento no fato de que toda a palavra, toda a escritura sagrada, toda ela, durante a história da redenção toda, ela se refere à aliança. Essas afirmações elas são necessárias para o que nós vamos olhando e vendo a maneira como o autor aos Hebreus expõe o Evangelho de Cristo em toda a história da redenção, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos ver que o Senhor nosso Deus, como alguém já falou, e aqui as aspas, ele nunca fala nada aos homens, ele nunca se pronunciou fora de si. Ele em nenhum momento, nem na eternidade, nem fora da eternidade, no tempo e no espaço, por assim dizer, ele se pronuncia fora de aliança. Por isso, nós temos grande alegria de pensar numa salvação, não do ponto de vista da nossa imaginação, aquela salvação muito pequena, aquela salvação de um plano de que o Senhor Deus criou todas as coisas, na verdade, um Deus, que não deve nem ser chamado de Senhor Deus, porque a nossa imaginação, ela cria o Deus, ela cria a salvação e ela cria o culto. Por causa dessa salvação, tudo isto reprovável. E então essa imaginação muito pequena traz na mente a ideia de que o Deus criou todas as coisas com a intenção de que tudo fosse bom, mas aí nós somos encontrados em pecado e ele de alguma forma nos perdoa, e essa maneira de perdoar ela não é colocada aos nossos olhos, como o autor aos Hebreus coloca, ela não é desmentida no nosso coração, como o autor aos Hebreus faz. Ele desmente várias maneiras de perdoar pecado. Ele desfaz várias imaginações tão comuns ao nosso coração, dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas que nos circundam, dos crentes dentro da igreja. O autor aos Hebreus está profundamente comprometido com a simplicidade da salvação, mas ele mostra essa simplicidade de maneira muito profunda, de maneira que a nossa mente não é capaz de criá-la, de maneira que o nosso coração não é capaz de inventar um sistema tão perfeito como este de que o Senhor Deus sempre fala através de aliança, de maneira que houve uma aliança que não tem a ver conosco. De maneira que nós estamos diante de uma perfeição nesses textos, de uma suficiência, de um pacto da redenção que é anterior a nós. E tudo que nós criamos em termos de salvação é sempre a partir de nós. A aliança da redenção, então, ela é intratrinitária. Esse termo significa apenas entre as pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A aliança da redenção, ela está exatamente circunscrita, ela está exatamente restrita, ela se delimita apenas à Trindade, porque ela é feita antes da fundação do mundo. Ela deve ser, portanto, essa base para a nossa fé em Cristo. E é nesse sentido que eu me dou por satisfeito, honrado, feliz, o privilegiado, por falar aqui nesta manhã, porque eu quero que tenham feito isso aonde eu passo, na escola bíblica, no culto à noite, vestido de quinta-feira nas igrejas, para nos trazer essa lembrança. Quando cantamos, nós estamos vislumbrando que título de aliança, que título de salvação, que título de perdão, que abrangência desse perdão. A nossa fé é somente em Cristo, mas somente em Cristo a partir do quê? De quando? Esta é a fé de John Owen, William Ames. Esta é a fé de Gerardus Voss, de Avram Cowper, também de B.D. Twain, e ainda mais recentemente de R.C. Sproul, de Mike Horton, e também de um nome que eu gostaria muitíssimo de ver mais aqui, citado no Brasil, D.V. Fesco. Eu cito esses nomes para dizer não é a fé de um pastor inventando, criando, embora todos esses que eu citei e tantos outros tenham sido vozes solitárias a respeito do pacto da redenção.
porque ele está sendo tirado de foco. Nós estamos acreditando que de fato é possível acreditar na salvação sem pensar no pacto da redenção. É possível passarmos o ano todo sem estudá-lo, sem compreendê-lo, sem explicá-lo aos nossos filhos, sem delineá-lo dentro das Escrituras. Hebreus, no capítulo 10 do texto agora lido, do verso 1 a 10, ele nos mostra claramente duas verdades essenciais sobre este pacto. Primeiro delas, a ineficácia de quaisquer sistemas. Os versos de 1 a 4 você vai perceber que tudo, qualquer coisa que você e eu possamos criar é ineficaz. Quaisquer sistemas, seja eles pintado do que for, nós estamos falando de romanize, estamos falando de seitas, de adventismo, de testemunhas de Jeová, estamos falando de teologia reformada apenas como um sistema daquilo que vocês, e eu percebo pelas orações, estão orando uma fé prática, aquilo que não é a fé prática, aquela teologia reformada apenas do arcabouço, do impingimento, aquilo que vocês estão condenando aqui, eu já vi pelos cantos e pelas orações. Seja ele que for, pode ser até a própria fé formada, é ineficaz, não tem sentido nenhum para salvar, não perdoa, na palavra que nós vamos ver aqui na hora da exposição, depois dessa introdução, não remove, não retira, não é suficiente. Portanto, essa primeira parte do capítulo 10 nos mostra exatamente o falimento de quaisquer sistemas fora da perfeição, fora da presciência do pacto da redenção, que está centralizado em Cristo Jesus. Por isso, em primeiro lugar, meus irmãos, amigos, crianças, olhando para o capítulo 10, versos de 1 a 4, nós podemos dizer, de acordo com o que as Escrituras dizem aqui, nunca jamais pode tornar perfeitos. Verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Esta primeira afirmação do capítulo 10, nessa altura do que o autor está escrevendo, ela é contundente para com a própria tradição dele. Ela é contundente para a própria criação dele, dos avós, dos bisavós, dos pais. Perceba que ele está desmontando toda uma estrutura imaginativa, criativa, de salvação, que perdura anos por anos, que tem todo um significado cultural, religioso, muito mais do que o presbiterianismo reformado. Muito mais, que passou de gerações em gerações, mas que é ineficaz. Perceba que ele mexe e, portanto, nós temos aqui um padrão, não apenas para aquilo que ele chama da lei, visto que a lei tem sombra, e aí a nossa mente vai apenas para a lei, de alguma forma, lá dos judeus, não, ele está falando para quaisquer formas de salvação que não estejam alinhadas com a salvação que vem da redenção centralizada em Cristo, da redenção eterna, centralizada em Cristo Jesus. Esse autor ele está afirmando uma ineficácia. Nunca, jamais pode tornar perfeito. E eu digo, esse é um padrão para quaisquer outras. E aí eu quero que você grave essas palavras profundas, porque ele não se repete sem intenção. Ele poderia ter dito nunca. Ele poderia dizer jamais. Ele poderia até ter dito no tom que nós dizemos assim, não dá, pelas obras não. Ele não disse assim. Ele diz assim, nunca, jamais, pode. Então esses termos, eles esvaziam a possibilidade de qualquer maneira que nós imaginamos, que nós criamos de maneira criativa, de perdoar os nossos pecados, de que os nossos filhos vão alcançar a salvação a partir de determinada tradição, que não seja
o alicerce firme da obra consumada, ou melhor, realizada por Cristo Jesus. O autor afirma ineficácia, ele afirma impossibilidade. Ele diz jamais pode. Nunca, jamais pode. Isso deve estar contido na apresentação do Nota do Zé. Estas afirmações devem estar contidas nos ensinamentos mais básicos, mais simples para os nossos filhos. Não, filho, não pode ser assim, porque nunca, jamais, quando você finge a obediência, ou mesmo quando você obedece de maneira verdadeira, isso te leva para Deus. Nós devemos confrontar a perspectiva dos nossos filhos, o que ao fazer um certo, eles estão sendo, portanto, aceitáveis, eu estou falando, diante do Senhor B. De maneira que eles vão precisar de salvação, de maneira que eles vão se sentir perdidos. Nós não estamos mais vendo uma comunidade de perdidos, de incrédulos. Nossos filhos não são vistos mais como incrédulos. A doutrina da aliança maravilhosa que faz dos nossos filhos filhos da promessa do Senhor Deus, elas devem ser também acompanhadas da verdade de que, enquanto filhos da promessa, eles são filhos da promessa e incrédulos. Até que eles possam estar de maneira real nesta salvação que é prometida. Nós não podemos descansar nesse aspecto. Nós vimos há muito tempo salvação, regeneração, arrependimento em crianças muito pequenas. E hoje nós deixamos de perceber isso mesmo na comunidade reformada. Exatamente por falta desse entendimento de que qualquer sistema, qualquer maneira, qualquer obra representada aqui pela lei como padrão, são ineficazes, são impossibilitados de nos levar à salvação se estiver fora do plano eterno centrado em Cristo Jesus. Isto é aplicado, portanto, para todas as demandas, não apenas para o romanismo, para as nossas perspectivas evangélicas, reformadas, presbiterianas. Eu gosto de me repetir nisto, porque nós vemos um certo apego apenas às verdades. Eu conheço essas verdades, eu sou criado nesta verdade, eu tenho entendimento desta verdade. Os credos, eles foram feitos para falar de algo que eu creio e eu vivo, e não apenas do que eu sei. Credo apostólico é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu professo de tal maneira que naturalmente eu vivo, mas ele passa a ser apenas algo que eu verbalizo. As confissões, algo que é a base daquilo que dizemos, daquilo que, se tirar, deixa a existência nossa vaga. Ela passa a ser apenas aquilo que nós cremos, que está no livro, que está numa folha, que está guardada. Então é importantíssimo que nós possamos estar sendo conduzidos para esta ineficácia, para esta incapacidade. Ele diz ainda no verso de número 4, porque é impossível. Então há uma repetição intencional de aqui no capítulo 10, ele demonstrar o total falimento de sejam quais sejam as possibilidades imaginativas de salvação, de nos aproximar do Senhor Deus, sendo ele judeu, sendo ele profundo conhecedor do sistema sacrificial arônico, sacerdotal, levítico. Esse homem demonstra compreender com profundidade tudo que está contido nas Escrituras do Antigo Testamento, de forma religiosa, no sistema litúrgico, no sistema doutrinário, no sistema de fé judaica. Mas ainda assim, ele convertido, convencido de que esse sistema está apóstata, de que esse sistema está decaído, porque ele não olha para a centralidade de Cristo, porque ele deixou de perceber que a aliança é a aliança da redenção, que normatiza todas as demais, e ele deixa de lado isso e começa a olhar a aliança Abrame, a aliança
mosaico, aliança, David, muito parecido com o que nós gostamos de fazer. Nós gostamos de ter o nosso sistema religioso a partir de um teólogo, a partir de uma escola de teologia. Então, antes de tudo, em primeiro lugar, nós estamos vendo esse rompimento, esse desnudamento, essa denúncia, na verdade, por parte dele, enfática, de que há aqui uma ineficácia e uma impossibilidade. O verso 4 dizia dito que é impossível, ele fala assim, porque é impossível para que ninguém possa pensar em algum momento a quantidade do sangue, em algum momento a sinceridade, porque isso criou-se também um valor ineficaz na nossa época. Quando nós fazemos, mas fazemos errado, quando nós fazemos, mas não está de acordo com a Bíblia, mas fazemos de coração, pastor, esse mal tão garoto. É impossível. Porque não está naquilo que o Senhor deu, plano do. Porque não está exatamente no único caminho que Ele determinou. Pode haver a maior de todas as sinceridades, se bem que Isaías vai me dizer que essa sinceridade, ela é uma afronta ao Senhor Deus quando ela está fora da vontade de Deus. Portanto, verso 4, é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecar. Essa expressão remova pecados, ela é um termo que se reveste aqui, em Hebreus, de um caráter teológico. Ela empresta exatamente a figura do sacrifício, a figura do sangue, retirando ou substituindo, e nos leva para a teologia da redenção, onde Cristo nos substitui, onde Cristo é o representante. E traz ainda a figura de Adão, porque quando fala de remover pecado, nos traz o sentido de que o pecado veio sobre nós, ele foi posto sobre nós. Sim, a teologia da salvação, lá na história da redenção, da aliança na história da redenção, ela afirma que nós fomos criados sem pecado. E o pecado ele foi imputado em nós. Falamos da imputação de Cristo e devemos falar também da imputação de Adão. Porque a teologia da aliança na história da redenção, ela nos leva exatamente para o aspecto representativo, federal da salvação, necessário para esses dias. Se nós deixarmos conversar a respeito dele, nós vamos ter problemas seríssimos no crescimento da educação dos nossos filhos. Nós estávamos representados em Cristo na redenção e também estávamos representados em Adão na criação. E então, nesta criação, no pecado de Adão, foi colocado sobre nós, foi imputado a nós. Ainda que haja uma diferença nessa imputação mínima, mas nós recebemos aquilo que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, verso 2, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Ele vai usar a expressão, e o pecado passou a todos os homens. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, a condenação do pecado, ela passou, ela foi imputada a todos os homens. E ele está falando exatamente disso. É impossível que quaisquer outras coisas, qualquer outro modelo, outra forma, outro sistema, outra maneira, outra crença, outra fé, sincera ou não, remova essa imputação. É impossível. Seja apenas pela crença, seja apenas pela quiescência, significa concordar de todo o coração. Eu concordo. Significa que eu posso estar abraçando de todo o coração a fé cristã, mas ainda permanecer nesse pecado. Exatamente como acontece com Simão. Ele abraçou a fé. Lembram do Simão de Atos 8? Mas ele permanecia em fel de amargura, em laço de iniquidade.
e ele não se enxergava desta forma. É preciso que o apóstolo diga para ele que assim ele estava. Ele está ainda numa condição de perdição, porque o apóstolo disse para ele: vai você e o seu dinheiro para a perdição. Mesmo tendo abraçado o evangelho pregado presencialmente pelos apóstolos. Por isso é pouco, queridos irmãos, com muito pesar eu deixo esse ponto, mas é necessário para que a gente possa dar continuidade na exposição. Deixar claro que você percebe aqui como que esse autor aos Hebreus leva a sério o desnudamento, o desfazimento dessa ideia de que eu posso ser salvo fora daquilo que Cristo planejou na eternidade. Você conhece o que ele planejou na eternidade? Você tem vislumbres de um evangelho que nasceu na criação? O sistema religioso das pessoas hoje é criação, queda, redenção e consumação. Há um aleijum na nossa estrutura de redenção. E não é a estrutura reformada aliancista, porque a estrutura reformada aliancista é exatamente decreto ou pacto da redenção, criação, queda, nós chamamos de morte, porque nem toda queda bata. Então preferimos dizer morte, e aí redenção e consumação. Esse é um sistema completo do que as Escrituras mostram. Quando eu começo com a criação, todos os filmes de ficção começam com a criação. Nada eles falam de um Deus eterno, que tem um plano eterno universal. Eles falam de um determinado lugar, onde ali há um semideus, um Deus, e aí a terra está ameaçada. Aí da criação nada eles falam. E aí então tem a queda, ou seja, tem a ameaça. É preciso que o filho, não sei de quem, eu esqueço os nomes desses falsos mitos, né, dos filmes muito, muito comuns aí. E aí ele vem para salvar. E aí o que acontece? A redenção acontece. E depois a queda vem de novo, outra ameaça. Eles nunca chegam na consumação, porque eles nunca começaram a partir da redenção eterna. Nunca começaram a partir de uma aliança eterna. Somente a história da redenção em Cristo. Somente nas escrituras judaico-cristãs, esse Deus é o Deus da eternidade. Portanto, ele é responsável por todas as coisas. Ele decretou a queda. Portanto, ele é responsável pela redenção, a maneira como essa queda vai ser removida. E aí o autor aos Hebreus está nos lembrando de maneira categórica, para irmos para o ponto 2, verso 1. Nunca, jamais pode. Nunca, jamais pode. Já falamos essa frase para os nossos filhos? Eu posso, pai? Não, mas nunca, jamais você pode. É algo muito poderoso, muito forte. O menino vai ficar assim. Pois é, ele diz isso com muita ênfase. Mas ele diz ainda no verso 4, porque é impossível. E porque nunca, jamais eu posso. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova, faça o essencial dessa queda, desse pecado ao qual fomos submetidos em Adão. Segundo lugar e último, os versos 5, não pense que eu vou ser célere. Eu guardei munição para esse, para poder fundamentar textualmente o que eu disse anteriormente. Então essa será a parte mais desenvolvida. O verso 5 até o verso de número 10, nós somos levados então em segundo e último lugar, aquilo que é uma afirmação sublime, simples, mas muito profunda da obra da nossa salvação. Somente a obra realizada pelo Filho. Isso é tão simples de ser falado, mas é extremamente profundo dentro daquilo que o Senhor Deus programou, porque é somente a obra realizada pelo Filho conforme a aliança eterna. Nem o Filho, com todo temor, tem arbítrio para fazer como ele quer. Ele faz exatamente naquilo que está determinado e, portanto,
Eu faço isso assim, dizendo que a vontade dele, diz o autor aos Hebreus, era fazer exatamente essa, ele não tinha outra vontade. Mas não há aqui uma possibilidade de que a salvação fosse feita de outra forma. Não há uma possibilidade de que a salvação fosse imaginativa, fosse criativa, que ela fosse apenas uma propulsão da imaginação. É assim que eu acho que eu vou ser salvo. Eu não confio na denominação A, eu não confio na denominação B, eu desconfio de todos os sistemas, até nas próprias Escrituras. Eu não estou mais entendendo o que seja, não importa se você está assim. Há uma maneira categórica, firme, eterna, estabelecida, perfeita, suficiente. E é esta que ele vai dizer aqui: somente a obra realizada pelo Filho, conforme a aliança eterna, é perfeita e suficiente. O verso de número 10 faz esse resumo, embora no verso 5 ele diz: por isso, ao entrar no mundo, e aqui eu só quero destacar que há um diálogo. Diz por quê e diz para quem. Verso 5. Esse diz aqui, essa fala, parece estar fora de um diálogo. Está faltando um interlocutor, está faltando algo que foi provocado. E vamos vê-lo mais para frente. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste. O autor aos Hebreus havia colocado a ineficácia, a impossibilidade, mas agora ele diz que ela não agrada ao Senhor Deus nas palavras do próprio Filho. Não quiseste. O Senhor não quer outra forma, antes um corpo me formaste. O Senhor também não se deleita, ele diz, não te deleitar-te com holocaustos. Não há deleite nele em nenhuma forma. Ah, pastor, eu não acredito que 1 milhão de muçulmanos em oração sejam rejeitados pelo Senhor. São. Eu não posso crer que religiões numerosíssimas, apenas por causa da forma. Não, meu filho, não é a forma, é a essência deles. Eles estão negando exatamente a essência da verdadeira salvação, a obra realizada pelo Filho, conforme a aliança eterna, a redenção eterna, o pacto eterno. Então isso não vai nos fazer exclusivistas, não vai nos fazer orgulhosos, presunçosos. Como que eu vou dizer que só Cristo salva? Por causa disto. Como que o meu filho vai poder se pronunciar, se estabelecer, se colocar diante de outras crianças judias ortodoxas, cristãs, romanas, e poder dizer para elas o evangelho verdadeiro está em Cristo? Isso não é arrogância, não é. É o evangelho verdadeiro, que precisa ser pronunciado e pregado em todos os lugares. Não é por causa de nós, é por causa do que o Deus eterno estabeleceu. Esse diálogo, então, diz no verso 6, não te deleitar-te com holocaustos e ofertas pelo pecado. Nunca houve deleite. Nunca. Verso de número 7, então eu disse, há um diálogo aqui, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Isso é muito antes do agora, ele diz. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Que vontade é essa? Quando esta vontade foi pronunciada? Quando ela foi estabelecida? Na maioria das mentes, ela foi estabelecida depois da queda. Ela foi estabelecida na criação, não tem nada antes da criação, apenas que Deus criou, mas não há nada na mente do Senhor Deus. Ele não é onisciente de verdade nesta fábula de salvação que começa depois da queda. De uma salvação que é determinada depois e não anteriormente. É uma fábula que não engrandece o nome de Cristo, mas que nos coloca como principais e nós não o somos. Sacrifícios e oferta não quisestes, verso 8.
Digo ainda no verso 7 para concluir: eis aqui estou, no livro do rolo está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado. Esses termos são termos do sacrifício, do sistema sacrificial judaico. Nem com isto te deleitaste. Seria mais ou menos ele dizer para a nossa cultura: ele não se agradou da liturgia, da abertura, ele não se agradou da contrição, ele não se agradou da oferta, ele não se agradou da edificação, ele não se agradou da consagração. Todos os passos litúrgicos. E é possível? É. Se não estiver em Cristo. É ineficaz? Sim. Traz a impossibilidade nele mesmo? Total. E ainda no verso 8 ele diz: depois de dizer como acima, sacrifício e ofertas não fizeste, nem holocaustos, oblações pelo pecado, nem com isto te deleitar. Nem com isto. Nem com esse a mais. Coisas que se oferecem segundo a lei. É um padrão para as demais formas. Então acrescentou: eis aqui estou. O autor aos Hebreus faz citação e depois ele faz repetição da citação. Ele faz questão de dizer que esta fala não é dele, esta fala é do Filho, e é um diálogo, e depois ele se repete nas falas do Filho. Verso 9, ele diz: ele acrescentou, é como se ele estivesse contando o filho dele, ouviu o que ele falou? Ele disse: eis que aqui estou. E depois que ele falou isso, sabe o que ele disse? Ele disse: eis que aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E então essa repetição, ela mostra a ênfase na eficácia, na singularidade, no poder, na permanência, na suficiência dessa obra. Porque essa obra ela é feita de acordo com uma vontade pré-estabelecida. Por isso ele usa o verbo de novo, agora dizendo não apenas remove pecados, do verso 4, ele usa o verbo dizendo remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ele diz: a obra de Cristo ela não apenas é perfeita para a remoção do pecado, da condenação, ela é também perfeita porque ela é a conclusão de todo um sistema que se colocou para ser sombra, para ser didático. Aí ele diz: remove todas estas coisas. A obra de Cristo ela é eficaz em todos os sentidos. Verso 10 sumariza: nessa vontade, é nessa vontade, não em quaisquer outras. É nessa vontade, não numa imaginação criativa. Não num sistema de fé onde eu me coloco e acho o meu lugar certo, e aí eu me sinto confortável, e nesse sentir-se confortável, Cristo, a obra dele não está presente. Eu pronuncio as frases, eu falo as liturgias, eu faço os responsos, mas eu não me agrado de Cristo. Ou não estou com ele, ele não está em mim. Isso é evangelho, irmão. Isso é evangelho simples, que precisa ser dito no primeiro período, no segundo período, no nono período, no dia da formatura, em todos os lugares da nossa fé. Ele precisa ser repetido, porque hoje à noite ainda vamos nos alegrar em outro culto, e a nossa alegria tem que ser só Cristo, apenas Cristo. E a nossa confiança, quando os fins chegarem, quando os dias maus virem, quando a morte, a sombra da morte vir, ela só pode ter consolo nisto. Fora disso, ela tem desespero, ela tem ansiedade. Todos nós vamos ser levados a isso. Verso 10, nessa vontade, é apenas nela que temos sido, num sentido não pontual, mas no sentido que dá sequência, como se fosse o nosso gerúndio, temos sido santificados. A palavra santificado aqui é salvos, e salvos permanentemente, com perseverança, mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todos. Segundo lugar, portanto, é a afirmação de que somente a obra realizada de Cristo, quando, em primeiro lugar, derruba tudo aquilo que nós possamos imaginar, nossos filhos, nossa tradição inteira, esse segundo
segunda verdade desse capítulo, ela reafirma dizendo somente a obra realizada pelo Filho, conforme a vontade da aliança na redenção, é que é perfeita e suficiente, porque é nessa vontade. E antes de ir para as aplicações, eu quero que você perceba que as minhas falas e as minhas afirmações sobre o pacto da redenção e também sobre a ineficácia de quaisquer outros sistemas como padrão, e não apenas naquilo que o autor disse aqui, ela é uma intenção autoral. Ela não é retirada do meu, ela não é colocada como parte do meu sermão. Eu temo de fazer arranjo homilético para a pregação. Ou digo o que está nas Escrituras ou eu não digo. E eu só posso mostrar isso de maneira estrutural, muito breve aqui para terminar e fazer as aplicações. Lembre-se bem, o verso 10. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Que vontade é esta? Onde e quando ela foi estabelecida? Estruturalmente, o autor aos Hebreus nos dá essa dica toda aqui. Primeiro, quando nós percebemos que há 2 diálogos no livro estruturalmente. Carta aos Hebreus, ela é desafiadora para cada expositor, para cada pregador, para cada comentarista dela, nós vamos encontrar uma estrutura. Mas eu quero, de maneira muito simples, destacar a estrutura em forma de diálogo que essa carta começa. Primeiro diálogo no capítulo 1, e ele vai findar lá no capítulo 10. Então, no capítulo 1, nós percebemos que ele faz a introdução, dizendo, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, ele omite o nome dele, ele não se apresenta, ele deixa que as pessoas percebam que há uma fala por trás da fala dele aqui. Ele não está preocupado em que você saiba que ele é o pastor X ou tal, porque ele traz aqui uma metodologia bem interessante, prosopológica. Essa palavra vem de prosopon, a máscara. Lembra daquela máscara que aparece? Os gregos usavam aquela fantasia, apenas a máscara, e ainda tem, quando tem aqui um aviso de internet, eu esqueço o nome daquilo lá, não é? Aquela máscara que aparece, a máscara aparece, e quem é a voz que está por trás dessa máscara? Prosopologia é, portanto, o estudo do que está por trás da máscara. O autor aos Hebreus, se de maneira intencional eu não posso afirmar, mas ele omite o nome dele para que você perceba que não precisa saber o nome. Basta você reconhecer que isso aqui é inspirado. Basta você reconhecer que é a palavra de Deus, o evangelho de Deus, que não precisa você reconhecer se é o seu pastor que está aqui ou é um outro pastor, você só precisa perceber se há fidelidade no evangelho. E se Cristo está sendo pregado. Quando Cristo está sendo pregado, então ele é a voz por trás do rosto. Então ele é a voz por trás do autor aos Hebreus, então ele é a voz por trás do pregador, então ele sempre será a voz por trás dos textos. E o autor aos Hebreus, ele faz isso porque ele elucida vários textos difíceis do Antigo Testamento. O Salmo de número 2, o Salmo de número 110, textos que nós lemos e perguntamos quem está falando. Não sabemos. Mas aqui o autor aos Hebreus diz, é o pai falando ao filho, é o filho respondendo ao pai. Isso é uma hermenêutica prosopológica. E ele diz então em forma de diálogo, capítulo 1, verso 5, pois a qual dos anjos disse jamais? Aqui a voz do pai, tu és meu filho, eu hoje te gerei. É o pai falando ao filho. E quando o pai fala isso? Quando o pai diz ao filho, eu hoje te gerei. Esta é uma citação belíssima, do capítulo 1, aí, verso 5, tanto do Salmo, do Samuel 7,14, você pode ver no rodapé da sua Bíblia, quanto 1 Crônicas. E nós vamos perceber que ele está falando do pai, falando do filho, antes da criação. Tu és meu filho. A expressão gerei, ela não significa criar, como nós sabemos na teologia. E ele diz então, nós estamos unidos de tal maneira que outra vez ele vai explicar dizendo, eu lhe serei pai e ele me será filho. É assim que o plano da redenção se estabelece.
O plano da redenção se estabelece exatamente nestes termos. Os versos continuam, mas eu quero que você observe, por causa do tempo, no verso 8, mais acerca do Filho. Ele fala, o teu trono, ó Deus. Ele diz, esse Filho é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. É para todos sempre. Esses salmos citados aqui, então, eles são maiores do que os salmistas. Os textos citados são maiores do que as personagens históricas. E o autor aos Hebreus está nos colocando no contexto certo, mostrando o rosto por trás do texto. É o Pai falando do Filho. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, é cetro de equidade. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ele descreve o caráter deste Filho, amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso, teu Deus, o teu Deus, te ungiu. Ele é o Cristo, com óleo de alegria, como nenhum dos teus irmãos. O Filho responde no capítulo 2, verso 10. Esse diálogo ele vai ser duplo, vai ter dois padrões de diálogo para nós terminarmos entendendo o que está sendo dito lá. O Filho responde no capítulo 2, verso 10, porque convinha, era necessário por quê? Porque estava estabelecido. Quando ele diz porque convinha, porque era necessário. O pacto estabeleceu isso, a aliança da redenção estabeleceu que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, a comunhão com o Pai e o Filho, a comunhão da igreja com o Filho. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, o que o Filho responde para o Pai? A meus irmãos declararei o teu nome. Perceba o aspecto futuro. O Pai está dizendo, eu hoje te gerei, tu és meu filho, eu serei o Pai, tu o Filho. E o Filho diz no pacto da redenção, a meus irmãos declararei o teu nome. O autor aos Hebreus faz isso de maneira muito maravilhosa estruturalmente. Ele traz esses dois diálogos trinitários. O Senhor Espírito Santo vai responder aqui, ou vai ainda autenticar essa fala. Mas eu quero que você perceba para aquilo que a teologia reformada há muitos anos vem falando e que hoje também saiu de foco. A pregação do Evangelho é o próprio Cristo falando na igreja. Ele está dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome. Não haverá uma pregação no púlpito fiel que não seja a voz de Cristo. Cristo é a voz por trás do rosto do pregador fiel. Cristo, o Filho, é a voz declarando o plano eterno, a redenção eterna do Pai, através de qualquer pregador fiel, fidelíssimo. Por isso devemos ser escravos das Escrituras. Por isso, onde não tem pregação fiel que nos remete à história da redenção, não tem Cristo falando. Pode ter vários exibicionismos de conhecimento altíssimo de teologia, profundo de dias e outras dias, mas não vai ter o Cristo declarando a obra eterna de salvação do Pai. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação, como o Apocalipse mostra. Ele está no meio das igrejas. Ele canta, é a igreja de Cristo reunida, os seus filhos, e ele cantando. Nosso cântico é agradável não pela sonoridade imperfeita da voz, mas por causa de Cristo cantando. E ele fala na igreja. Não podemos perder o culto. Não podemos tratá-lo de qualquer maneira, como foi dito nesse culto. Nossos filhos não podem ser retirados desse culto, porque é este o lugar onde Cristo está falando. Como que eu vou ausentar o meu bebê? Como que eu vou furtar o meu menino? Cristo vai falar, mas precisa de pedagogia, pastor. Não, meu filho. É Cristo falando. Ele conhece todos os corações. Ele conhece
todas as mentes pervertidas que aqui estão, principalmente a minha. E ele fala a mim, ele fala a nós, e ele fala quando eu falo as Escrituras com fidelidade. Por esta fala, ele é a voz por trás das Escrituras. A meus irmãos declararei o teu nome. O autor aos Hebreus coloca isso de maneira linda para poder dizer para ele nos falou de muitas maneiras, mas hoje ele nos fala pelo Filho. Na verdade, ele sempre nos falou pelo Filho, pela boca dos profetas, é o que diz Pedro, quando o Senhor Espírito Santo testemunhava no coração dos profetas que faziam pesquisas, que se esforçavam em conhecer a história da redenção. Sempre o Filho falou no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Mas ele permitiu um sistema de falas, de comunicações diferenciadas, para deixar muito claro a voz do seu Filho. Toda voz que falar dentro da fidelidade das Escrituras, do plano eterno, o Filho está no meio da congregação falando. Como João Batista falou, como ele falou por boca de outros e outros. Verso 13, ele diz, e outra vez, eu porei nele a minha confiança. Esse é o conteúdo da voz do Filho, de que toda a nossa confiança estará no plano eterno de Deus, não na nossa fé, na nossa religião, na nossa oração, na nossa confissão. Confissão não arranca pecado. Se arrancar, os judeus estão de joelhos confessando. Os muçulmanos, os católicos, a confissão em si não arranca. O que arranca é o sangue de Cristo. Quando nós estamos orando, os nossos pecados não serão perdoados porque eu os professo, mas é por causa de que Cristo fez aquilo que ele fez. Ele obedeceu, ele cumpriu o que o Pai determinou. E a nós cabe, em obediência, confessar esses pecados, nessa confiança nele. Eu porei nele, na obra de Deus, a minha confiança. Ainda eis que aqui estou, disse o Filho para o Pai, e os filhos que Deus me deu, todo culto, todo dia do Senhor, ele está dizendo isso no mundo todo, aqui eu estou. E os filhos que Deus me deu. Esse diálogo, ele é confirmado pelo Senhor Espírito Santo no capítulo 3, o Pai fala no 1:5, o Filho responde no 2:12, e no capítulo 3, verso de número 7, diz, assim, pois, como diz o Espírito Santo. O autor faz uma estrutura de diálogo entre a Trindade, trinitária. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não é a voz do pregador, não é a voz do homem poderoso das pregações, é a voz dele. Não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram quando me aprovam e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão em Cristo. Não estarão em Cristo. Foi o que aconteceu com os judeus e com todo aquele que não ouve a voz de Cristo. Segundo o padrão de diálogo, no capítulo 5, o Pai está falando de novo sobre o Filho. No capítulo 5, o autor aos Hebreus, de maneira proposital, estrutural, dentre tantas admoestações, dentre tantas exortações de maldição do pacto, ele diz no capítulo 5, verso de número 5, assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho. A repetição do verso 1. Aquele que disse lá na redenção, no pacto da redenção. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Pai faz essas duas afirmações, dando-nos a entender que há um pacto entre ele e o Filho, e esse pacto ele vai se externalizar numa ação sacerdotal desse Filho. E então no capítulo 10, irmãos, verso 5, nós encontramos a resposta do Filho.
Aquilo que nós estudamos aqui como sendo a obra perfeita da obra de Cristo é o próprio Cristo falando. Aqui nós encontramos a contraparte do diálogo, aqui nós encontramos a provocação do diálogo. O pai falou do filho no 5, e o filho diz, por isso, ao entrar no mundo, ele diz, não é mais na história da redenção, agora é quando ele encarna, agora é quando ele vem cumprir, agora é quando ele vem realizar. O filho responde, sacrifício, oferta não quiseste. No dia que ele foi gerado pelo Senhor Espírito Santo, ele não é um menino, ele não é algo sem substância, indefeso, ele é o próprio Deus gerado no ventre de Maria. E ali, naquele dia, diz o texto, por isso, ao entrar no mundo, como Deus, filho, ele diz, sacrifício e oferta não fizeste. Tudo que está estabelecido nunca vai significar algo de real, de eficaz. Antes, um corpo uniformado. Então aqui é o filho respondendo para o pai. Para realizar a obra dele, ele diz, eis que aqui estou, por isso a repetição, para fazer, ó Deus, a tua vontade. É nessa vontade, irmãos, o autor aos Hebreus diz, é nessa vontade que nós somos santificados. O diálogo termina com o Senhor Espírito Santo falando no capítulo 10, verso 15. O autor aos Hebreus, ainda de maneira estrutural, diz, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. E assim ele fecha o segundo padrão de diálogo nessa carta. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. E aqui eu queria que você percebesse que há uma citação muito clara de Jeremias. E há aqui uma citação mexida, o texto está mexido, porque esta é a aliança que farei com eles. Ele está falando do povo da aliança. Mas quando ele vai citar, ele diz, depois daqueles dias, diz o Senhor, 2 pontos. Porém, no seu coração, aqui é singular, aqui não é PA. O texto de Jeremias é plural. O texto em hebraico é plural. Mas aqui o autor aos Hebreus, ele está dizendo que há exatamente a representação federal do pacto da aliança. Nós estávamos nele. Todo crente estava em Cristo. De maneira que Cristo aqui é o sujeito da frase, porém no seu coração as minhas leis. Como filho que veio fazer a vontade do Pai, apenas ele é capaz de cumprir a vontade. Apenas ele é capaz de agradar o Pai, apenas nele o Pai se deleita. E aí ele diz, porém no seu coração, o Pai colocou no coração do Filho as leis, encarnado, mas com a lei no coração. A semelhança de homem em humilhação, mas com a sua mente totalmente tomada com a vontade de Deus. Os discípulos perguntaram, o senhor já almoçou, o senhor já comeu? Ele diz, eu tenho algo para comer, algo para fazer. É a vontade do meu Pai. Porém, no coração dele a minha vontade. Por isso você precisa estar em Cristo para fazer a vontade. Mesmo que você faça a vontade de Deus, se não tiver em Cristo, não tem o agrado do Pai. Mesmo que nós façamos o que Ele determina, se não tiver em Cristo, não tem a vontade do Pai, o agrado do Pai. Se pudéssemos fazê-lo, Ele escolheu essa maneira de salvar, Cristo. Cristo e somente Cristo. Que o Senhor Deus nos encha desta convicção. Verso de número 17, acrescenta, Senhor Espírito, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Aqui ele voltou para a coletividade. Uma vez estando em Cristo e Cristo fazendo a vontade do Pai, nossos pecados são resolvidos, são removidos. Nossa iniquidade é tratada. E das suas iniquidades, para sempre. Não precisa repetir. Pastor, eu preciso de um culto, eu preciso de uma confissão. Não existe isso. Nós fomos salvos de uma vez por todas.
e nós não estamos cultuando para ser salvos, e nós não estamos buscando um alívio de alguma coisa a mais, nós já recebemos esse alívio. Você está vivendo essa graça? Os seus pecados são pesados durante a semana como os meus, mas você está em Cristo ou você está esperando um alívio de um cântico ou de um culto? Você tem nele toda a sua carga, como ele diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados. Ele diz assim, eu vos aliviarei. É uma obra pontual, completa. Ela não se repete. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso, o evangelho é simples e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Que o Senhor Deus seja glorificado. E termino fazendo aplicações muito simples nos versos de número 11, 14 e 15. No verso 11, queridos irmãos, tudo é uma repetição. Tudo que estiver fora de Cristo é ineficaz, mesmo repetido ad infinito. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca, jamais pode remover pecado. Segundo lugar, verso de número 12. Somente a obediência objetiva de Cristo, de acordo com o pacto da redenção, que é perfeita, eficaz, duradoura e poderosa. O verso 12 diz, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus. Que maravilha de ascensão, que precisa também estar na nossa doutrina. A ascensão significando a eficácia, significando o poder, significando a consumação desta obra realizada. Por último, capítulo 10, verso 14. Esta é a única oferta perfeita, suficiente, poderosa para nos aperfeiçoar para sempre. Verso 14 diz, porque com uma única oferta a aperfeiçoou para sempre. Isso não é homilética, isso é exegese. Isso é o que está no texto. Isso é o que as Escrituras dizem. Isso te consola? Isso te perturba? Eu espero que seja as duas coisas aqui. Que você seja profundamente perturbado se você não está suficientemente em Cristo. E que você esteja permanentemente confortado se você já o está. Por isso ele diz, no verso 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Por quê? Porque é a vontade soberana, porque é o cumprimento do pacto da redenção, porque foi feito pelo Filho, o Redentor Supremo, como determinou a redenção eterna, ou melhor, o pacto eterno da redenção. Que o Senhor Deus nos abençoe.